trazer uma palavra para os nossos corações, amém? Jesus está nesse lugar, amém, irmãos? Quem crê que Jesus vai falar com você ainda mais essa manhã? Eu convido toda a igreja a estender as mãos para cá, amém? Para o servo do Senhor. Jesus, hoje, Pai, é um culto diferente, Pai. Para nós que vamos morar no céu, um culto especial, porque vamos participar da Tua mesa. Te pedimos nesse momento, ó Pai, usa a vida, Pai, do pastor Sérgio para falar conosco. Usa os lábios do Teu servo, Pai. Tudo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai, para falar com a Tua igreja. Nós estamos aqui, Pai, como uma terra para receber, Pai, a semente que é a Tua palavra. Nós, como igreja, Pai, abençoamos a vida do Teu servo, a Tua casa, a Tua família e o Teu ministério, em nome de Jesus. E quem crê, aplauda o nome do Senhor, amém? Com prazer, quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor Deus. Abra sua Bíblia Sagrada, livro do profeta Isaías, capítulo 66. Nós vamos ler o versículo de número 18, apenas a parte A do verso nós vamos ler. O Senhor Deus usando o profeta Isaías. Glória a Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 18. Glória a Deus. Toda honra, glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá, todos nós juntos? Porque conheço as tuas obras e os seus pensamentos. Repetindo. Porque conheço as tuas obras e os teus pensamentos. Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos, e ficar à vontade para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, né? Quero agradecer primeiramente a Deus. O Senhor Deus tem sido bom para conosco, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Quero agradecer aos pastores, aos evangelistas, os presbíteros da casa de Deus, os diáconos, os cooperadores, os irmãos, as irmãs, os jovens que têm feito a obra de Deus neste lugar, viu, irmãos? Eu sei que cada dia nós precisamos ser uma igreja ativa, irmãos, né? Nós não podemos ser apenas uma igreja inclusiva, tá? Só incluir pessoas, mas precisamos ser uma igreja ativa, dia após dia, para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Você precisa ser um cristão ativo, tá? Cristão enferrujado, irmão, tem muitos por aí afora. Você vai ver muitos por aí afora. Mas louva a Deus pela sua vida, porque nesta manhã você é um cristão ainda ativo. Estamos em pleno século 21, 2024, né? Mês de maio, irmãos, mês de maio. Louva a Deus pela sua vida, porque a igreja, irmãos, ainda continua no mesmo propósito, esperando Jesus, irmãos, a qualquer momento. Nós somos uma igreja, irmãos, que ainda esperamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu? Você precisa ser crente nos dias atuais, crendo que Jesus a qualquer momento está voltando para buscar a sua noiva, viu? E eu vou fazer parte, irmãos, dessa igreja que vai morar no céu, viu? Quantos faz parte desta igreja, irmãos, que espera Jesus a qualquer momento? Aleluia! Nós precisamos, meus irmãos, dia após dia, continuar servindo a Deus assim, coração aquebrantado, com prudência diante do Senhor nosso Deus, porque a palavra nos fala, irmãos, o Senhor Deus dizendo: eu conheço as tuas obras, aleluia, conheço as tuas obras e os seus pensamentos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Isaías, irmãos, é uma Bíblia, irmão, reduzida aqui, viu? O livro do profeta Isaías é conhecido como a mini-bíblia dentro do Antigo Testamento, porque o profeta Isaías, irmãos, ele trouxe para nós alertas, ele trouxe para nós
motivo. E ele trouxe para nós, irmãos, palavras que dizendo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo, irmãos, que viria um que iria esmagar a cabeça da serpente, viria um, irmãos, que olha, que salvaria a sua igreja, que fazia obras grandes e maravilhosas em prol da sua igreja. E esses dias, irmãos, nós temos vivido na terra. O Senhor Jesus tem feito obras grandes, meus irmãos. Cada dia que nós, na verdade, servimos a Deus, nós vamos desfrutando da bênção, da misericórdia de Deus dia após dia, porque Jesus, irmãos, continua operando na vida da sua igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós continuamos, irmãos, sendo crentes autênticos sobre essa terra. Precisamos ser crente autêntico. Eu vejo que muitos nos dias de hoje, irmãos, olha, ajuda o pastor a pastorear a igreja. Muitos crentes, você precisa ajudar o pastor a pastorear a igreja. Crentes com prudência, incentivando dia após dia. Tem outros irmãos que também ajudam da mesma forma, mesmo dando trabalho para o pastor, sabia disso? Mesmo ele dando trabalho para o pastor, ele está me ajudando, sabe por quê? Porque Deus vai quebrantando o meu coração e me convertendo cada dia mais, viu? Eu vejo que Moisés, irmãos, lá no deserto, né, com aquele povo ali, irmãos, milhares, né? Milhões de pessoas ali servindo ao Senhor Deus, saíram do Egito, foram para aquele deserto. Uns incentivavam Moisés, uns incentivavam, estava ombro a ombro com Moisés, desenvolvendo a obra de Deus, trabalhando, mas outros, na verdade, irmãos, olha, perturbava tanto, meus irmãos, perturbava tanto que tinha dia, irmãos, que Moisés falava, meu Deus, mas era, irmãos, Deus preparando também para converter Moisés, viu? Eu sei que nos dias atuais, alguns crentes, na verdade, preparam o pastor, irmãos, para se converter. Os irmãos pensam, irmãos, olha, não, porque sou pastor, sou obreiro há tantos anos. Irmãos, cada dia, irmãos, eu preciso de conversão na minha vida. Cada dia eu preciso, irmãos, olha, estar servindo a Deus, estar lendo a palavra, orando, pedindo a misericórdia de Deus, para que Jesus possa continuar trabalhando aqui dentro do meu coração. Não pensa você que os anos de crente para você, já estou na verdade alistado lá no Brasil é o INSS, né? Para receber aposentadoria como cristão, né? Aqui nos Estados Unidos é o que? O Social Security, né? Olha, o tempo de trabalho meu aí já dá para me aposentar como cristão. Não, olha, irmão, no reino de Deus não tem aposentadoria não, viu? Continua servindo a Deus, de coração aquebrantado, cabelos brancos, mas cheio de Deus dia após dia, viu? Não seja um crente apagado, não seja crente enferrujado, seja crente autêntico, cheio da graça de Deus dia após dia. Quantos querem permanecer assim, meus irmãos? Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Nós temos que estar assim na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, que muitos crentes ainda continuam comprometidos, irmãos, com Deus, com a aliança que fez com Deus, comprometido com a palavra de Deus, né? Nós vemos aqui na segunda-feira, vemos uma festa aqui, orando, buscando a presença de Deus. Isso alegra o nosso coração, viu? Quarta-feira estivemos aqui, irmãos, no nosso culto de ensino, trabalhando com os irmãos aqui no livro de Tiago, capítulo 3 de Tiago. Foi uma benção para a glória de Deus, né? Na quarta-feira, muitos irmãos aqui, louva a Deus por aqueles irmãos que ainda em pleno século 21 têm prazer de ouvir a palavra de Deus, viu? Graças a Deus, né? Na sexta-feira tivemos aqui na campanha abençoada, onde Deus tem trabalhado em muitas vidas para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Ontem estivemos aqui pela manhã, aqui orando, buscando a presença de Deus, logo pela madrugadazinha, né? Depois estivemos aqui no aniversário da Ana Vitória, foi uma benção ontem, Ana Beatriz, né? Foi uma benção para a glória de Deus, a filha do nosso cooperador irmão Adriano, a irmã Charlene, né? Glória a Deus, foi uma bênção, né? E depois já ficamos para a vigília. Estivemos aqui na vigília com os irmãos, até a madrugada aqui. E graças a Deus, hoje de manhã, irmãos, olha, o corpo estava assim, olha, fica mais um pouquinho. Os irmãos sabem na onde, né? Fica mais um pouquinho. Mas irmãos, olha,
Tive que romper com o silêncio ali, me levantar e orar, buscar a presença de Deus, né? Mas aqui estamos para a glória do Senhor Jesus, né? E Deus, irmãos, tem muitos projetos para esta igreja, irmãos. Vejo projetos lindos na vida de muitas pessoas. Eu vejo muitas pessoas que estão crescendo no Senhor Jesus, né? O reino de Deus é... Cada dia Deus vai despertando as pessoas para o crescimento na obra de Deus, tá? A obra de Deus, irmãos, ela é tão intensa. Oxalá se nós pudéssemos imaginar o tamanho da obra de Deus, irmãos. O tamanho, irmão, do projeto que Deus tem para a igreja do Senhor, né? É muito grande. Deus tem um projeto grande na vida de muitos obreiros aqui neste lugar, na vida de muitos cooperadores e irmãs, na vida dos jovens, os adolescentes, né? Deus está fazendo milagre, irmãos. Deus está fazendo milagre. Essa semana eu me alegrei, até conversei com a irmã Nelly, como Deus trabalha, viu, irmãos? Faz milagre, viu? Glória a Deus. Depois ele vai contar milagre, depois a pessoa vai contar o milagre. Mas eu vou, na verdade, antecipar aqui para os irmãos, viu? Essa semana eu fiquei sabendo, irmãos, olha, ele chegou aqui há 4 anos e poucos aqui nos Estados Unidos. E essa semana a sua filha, irmãos, recebeu, né, para a glória de Deus, né? Muitos às vezes pensam assim, não, filho de imigrante não estuda, é difícil para estudar nesse país, é difícil. Irmãos, mas eu me alegrei pela notícia dessa semana, irmãos, né? Uma filha de um servo de Deus aqui da igreja, irmãos, recebeu, irmãos, olha, um curso na faculdade, irmãos, 100% grátis, viu? 100% gratuito, irmãos. É uma pessoa esforçada, uma pessoa temente a Deus, pessoa que ora, e Deus vai e faz um milagre para a glória do nome do Senhor Jesus. E depois eles vão contar, não vou nem falar o nome deles, irmão. Ele compartilhou comigo, e eu queria compartilhar isso com a igreja, irmãos. Olha, achou que ia pagar só a matrícula, foi lá pagar a matrícula, não, você vai pagar a matrícula, não, a matrícula é só 20% do valor da matrícula que você vai pagar, né? Irmãos, é Deus fazendo milagre, irmãos. Glória a Jesus. Deus tem projeto, irmão, para esta igreja. Deus tem projeto para essa geração de adolescentes, de jovens aqui neste lugar, viu? Glória a Deus, acredite, jovem. Esforça na escola. Não concorda de você ficar remoendo o inglês só, viu? Aprenda inglês mesmo, vocês são novos. Aprenda o inglês, esforça lá estudando. Porque Deus tem uma grande bênção para você nessa nação, viu? Glória a Deus. Me lembro no Brasil, irmãos, quanto é difícil. Algum dos irmãos aí que sabe, no Brasil, quanto é difícil. Lá uma escola, irmão, para colocar o filho na escola, irmão, custa dinheiro e alto preço, viu? Alto preço. Todo final de ano ali, irmãos, vem início de ano, o pai sofre demais para pegar, meus irmãos, e comprar de repente os livros, comprar ali o material escolar, irmãos. Passa de repente um ano inteiro pagando aquilo, irmão, porque é muito caro. Parcela em 12, 18 meses, né, para pagar os livros, para pagar os cadernos do aluno. Aqui, irmãos, olha, que benção essa nação, viu? Que benção. Então, olha, aconselho os jovens, adolescentes, esforça, viu? A porta está aberta, viu? Você precisa esforçar para entrar por ela, viu? Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, quero entrar na palavra aqui que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Ainda desde ontem eu estava lendo o livro do profeta Isaías, meus irmãos. Sei que é um livro, olha, quando nós começamos a ler, nós começamos a apaixonar pelas histórias, irmãos, a apaixonar pelas profecias, acreditarmos, Deus renova a nossa fé, irmãos, porque vemos aqui que através do livro do profeta Isaías, eu vejo que o profeta Isaías, ele foi um profeta de Deus, irmãos, que advertiu as autoridades corruptas lá dentro de Israel, que rebelava, irmãos, contra Deus. Eles teriam que pagar um alto custo, diz o profeta Isaías para eles. Olha, vocês podem até se rebelar, pode até se rebelar contra o meu Deus, ficar adorando outros deuses aí, fazendo outras coisas, falando o que não deve falar. Você pode até se rebelar, mas vai custar um custo caro para você, viu? Vai ter um alto preço para você. Assim Deus usava o profeta Isaías, irmãos. Profetizava para aquelas autoridades lá dentro de Israel. E Deus, irmão, nos dias atuais, Ele continua profetizando para nós, irmãos.
Ele não usa mais o profeta Isaías. O profeta Isaías já partiu, mas está registrado dentro da Bíblia Sagrada, meus irmãos. Está registrada. E os homens de Deus, as mulheres de Deus, enchem de Deus, e Deus usa com a mesma autoridade, irmão, nos dias atuais, para profetizar a palavra de Deus. Olha, você que está rebelando contra Deus, viu? Pode ter certeza, se rebela contra a igreja, contra o pastor, contra o ministro de Deus, você vai pagar alto preço, viu? Não sei o que estou dizendo, não, é a palavra, viu, irmãos? É a palavra. Então, cuidado, viva uma vida autêntica diante de Deus, buscando a presença do nosso Salvador Jesus Cristo, aleluia. O profeta Isaías dizia, irmãos, para aquelas autoridades ali, olha só, vocês acham que vocês são beleza, viu? Mas olha, Deus vai usar o ímpio, vai usar nações ímpias, vai usar impérios fortes como a Síria, a Babilônia, olha, para entrar nessa cidade, devastar essa cidade, e muitos serão presos, muitos serão escravos, se vocês não se voltar para Deus. Não chora no dia da luta, da dificuldade que vai vir sobre você e sua casa. Não se rebele contra Deus. Naquela época, irmãos, aquelas autoridades, eles cometiam os pecados da idolatria. Eles, na verdade, oprimia as pessoas de maior necessidade naquela época, seriam os pobres. Eles oprimiam essas pessoas com altas taxas, irmãos, de impostos, com cobranças indevidas, mas Deus usava o profeta Isaías. Cuidado para aquelas autoridades. Eu vejo, irmãos, que o profeta Isaías acreditava, irmãos, que Deus cumpria todas as promessas da aliança feita, irmãos, lá no Monte Sinai, lá para Moisés, e com aquele povo que saiu do Egito, da escravidão. Deus iria cumprir as suas promessas. Nós somos uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, que cremos nas promessas de Deus. Elas são fiéis, aleluia. A palavra de Deus é fiel, aleluia. Deus é fiel para contigo, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o profeta Isaías profetizava dizendo que de Jerusalém, de Israel, saiam bênção para todas as nações da terra. Vejo Deus usando, irmãos, a sua palavra lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, através de Abrão, que olha que da nação de Israel, através de Abrão, saía bênção para todas as nações da terra, aleluia. Deus dali vem salvação, irmãos, vem libertação para as nações ímpias, vem libertação, vem cura, vem milagre, vem vitória, vem bênção para a sua vida. Pode ter certeza, Deus tem abundância para distribuir no meio da tua igreja, no meio do seu povo. Você que serve a Deus, pode ter certeza, Deus quer te encher dia após dia. Encher do quê? Do Espírito Santo de Deus, para que você continue vivendo vida abundante sobre essa terra, para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Mas precisamos, meus irmãos, dia após dia, sermos crentes autênticos sobre essa terra, viu? Não podemos vacilar nos nossos pensamentos. Devemos ensinar aos nossos filhos a lei de Deus, ensinar a palavra de Deus. Conta a história, irmãos, da Bíblia Sagrada para os teus filhos na tua casa. Eu sou daquela época ainda, irmãos, que a mamãe reunia os filhos. Muito frio no estado do Paraná, sou paranaense de nascimento. E no estado do Paraná, ali nos anos 75, antes um pouquinho dos anos 80, ali minha mãe reunia nós à beira do fogão de lenha. Aquele fogãozão de lenha, nós sentávamos em cima do fogão ali para nos aquecer do frio. Geada lá fora demais. A minha mãe contava histórias da Bíblia Sagrada para nós, meus irmãos. Como é bom, irmãos, ver uma família sentada, ouvindo uma história da Bíblia Sagrada. Conta a história de José, conta a história de Abrão, de Davi, irmãos. Conta a história de Sansão. Conta para os teus filhos precisam conhecer o Deus da Bíblia Sagrada. Conta a história da Bíblia Sagrada para os teus filhos, meus irmãos, será uma bênção. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus.
Eu vejo que para nós fazermos isso aí, meus irmãos, nós precisamos ser cristão autêntico, viu? Ler a palavra de Deus, conhecer as histórias bíblicas para nós contar para os nossos filhos. Conta para o seu amigo, aquele seu amigo do trabalho. Fala para ele da história do seu Deus. Conta para ele. Geralmente, irmãos, quando temos um documento importante, nós vamos até o cartório, muitas das vezes, com aquele documento, quem sabe ali o CPF, ou de repente aqui nos Estados Unidos, Social Security, né? A identidade. Nós vamos até o cartório e através daquele documento ali, eles tiram de repente uma cópia, faz um print daquele documento da gente, e através da nossa assinatura e o selo, o carimbo daquele cartório, ali daquele escrivão, de repente aquilo se torna um documento autêntico, para nós usar em todos os outros lugares, né? Aquilo se torna para nós um documento autêntico, viu? E vejo, por exemplo, irmãos, que assim também torna-se também a nossa vida como cristão. Quando nós, na verdade, irmãos, buscamos a presença de Deus, lemos a Bíblia Sagrada, nós nos tornamos, irmãos, um cristão autêntico diante de Deus. Nós somos, irmãos, a nossa fé cristã, aquilo que Deus fez na nossa vida, aquele brilho que o Espírito Santo de Deus colocou em nós. Na onde você for, tem validade. Aonde você for, as pessoas vão olhar para você. Você é diferente. Você é crente. Vai ver o que você expressa. Vai ver o que você fala. Vai ver a sua vestimenta. Vai ver a sua vida. Você é um homem autêntico, uma mulher autêntico. Você não tem capacidade para mentir. Você é um homem que as pessoas vão olhar para você e vai dizer, ó, esse aqui, nota 10. Porque você se torna um cristão autêntico quando você se volta para o verdadeiro Deus, buscando o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que está vivo, meus irmãos, no nosso meio dia após dia. Jesus está vivo, irmãos. Nós não podemos, irmãos, ver com os olhos humanos aqui, mas podemos sentir a presença dele, irmãos, sabendo que ele está passeando no nosso meio. O Espírito Santo está passeando no nosso meio, irmão. Vemos ele trabalhar na vida das pessoas, vemos ele operar um milagre à direita, à esquerda, fazer obras grandes para a glória do nome dele dia após dia. Glória a Jesus. Irmão, você já viu um morto dá trabalho? Jesus, irmãos, é o nome mais odiado no planeta Terra. Quantos irmãos que odeiam o nome de Jesus? Mas espera aí, está morto. É assim que eles dizem, né? Mas como é que morto dá trabalho assim, né, irmãos? É o nome mais odiado no planeta Terra, mas é o nome mais glorificado também. É o nome mais adorado. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Isso, irmãos, prova que ele está vivo, irmãos. Prova que ele está vivo. Uns adorando, outros odiando, né? Mas ele está vivo no nosso meio, dia após dia. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja adoradora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vejo, irmãos, que da mesma forma como um documento desse, ele tem validade após receber esse carimbo do cartório. Da mesma forma é no céu, viu, irmãos? O crente, para ser autêntico, ele deve ter, irmãos, selo e o carimbo do céu. Selo e o carimbo do céu. E a assinatura de Jesus, dia após dia, viu? Seria, irmão, a assinatura seria o seu sangue, que ele derramou lá na cruz do Calvário. Daqui a pouquinho nós vamos participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo cristão, irmãos, ele precisa participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, para ter parte no reino de Deus. Precisamos desfrutar desta comunhão. Eu sei, irmãos, que no dia de hoje,
Como é difícil, irmãos, até para reunir a igreja, até mesmo no dia de Santa Ceia. Muitos, olha, irmão, tantas coisas, na verdade. Às vezes me liga, me passa mensagem, eu fico, meu Deus do céu. Eu tenho hora que eu falo, Jesus, me converte realmente, Jesus, me converte. Por quê, irmãos? Senão, de repente, eu expresso algumas palavras. E você sabe que tem gente que ele é casquinha de ovo, né? Casquinha de ovo. Um toquezinho, quebra. É desse jeito. Quando você pega um ovo, né, irmão? Tem que ter cuidado com ele. Alguém tem uma experiência tão grande para mexer com ovo, né, irmão? Que ele chega ali no cabinho da frigideira, né? Só, já foi, ó, né? Tem uma rapidez, né, irmãos? Alguns chamam de picanha, né? Alguns chamam de picanha, né? Alguns conhecem aí o ovo, né? O eggs, como diz aqui nos Estados Unidos, de picanha. Esses dias meu vizinho estava chegando lá com 2 bandejonas de ovo. Ó, pastor, o braço aqui não estou aguentando carregar todas essas picanhas aqui debaixo do braço. Eu falei, meu Deus do céu, isso é benção, hein? Glória a Deus, né? E a gente vai se convertendo, irmão, pedindo a misericórdia de Deus. Porque o dia de Santa Ceia, alguém fala assim, poxa, eu tenho um almoço para ir, eu tenho um compromisso ali no mercado, né? Irmãos, aí eu tenho que pedir a misericórdia de Deus. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Mas num dia oportuno assim, né? Nós vamos dando aquela corrigida, né, irmãos? Dia de Santa Ceia, irmãos, compromisso da igreja do Senhor Jesus é estar aqui para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, glória a Deus, né? Aleluia. Infelizmente, irmão, é assim, muitos na verdade, né, não têm tido essa atenção tão grande. Ontem eu ainda falei aqui, ontem no aniversário da Ana Beatriz, né, eu vejo que quando os pais, né, eles não dão atenção à igreja de Deus, irmãos, os filhos vão crescendo e vai ver que ela não é importante. Você sabia disso? Todos os pais que são relapsos concernente à igreja de Deus, aos compromissos da igreja, os filhos vão crescendo e os filhos vão entender que aquilo não tem importância na vida dele também, tá? Então, todos nós, irmãos, precisamos ter essa atenção na casa de Deus, né? Hoje, eu e você temos liberdade de servir a Deus, irmãos. De servir a Deus de todo o coração. Nessa nação americana, irmão, nós temos liberdade de cumprimentar os irmãos na rua, pregar o evangelho pelas ruas, pelas esquinas, nas escolas, irmãos, olha, nas empresas, em qualquer lugar. Nós temos essa oportunidade. Enquanto muitas nações não podem. Quantas nações por aí afora, irmão, não pode nem carregar a Bíblia Sagrada. Você não pode carregar a Bíblia. Você não pode evangelizar. Se você falar, ó, você está falando do seu Deus para mim? Já dá uma confusão tão grande, né? Não pode. Aqui não, irmãos. Você pode ser liberto por Jesus. Você pode ser um profeta de Deus. Você pode ser um levita na casa de Deus. Olha, irmão, você pode trabalhar para o Senhor Deus nessa nação com liberdade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso que Jesus, irmãos, ele expressou dizendo, conheço as tuas obras e os seus pensamentos, aqui no livro do profeta Isaías. Por quê, irmãos? Ele sabia, na verdade, que as obras deles eram reprovadas diante de Deus. As nossas obras, irmãos, precisa ser aprovada diante de Deus. Não é aprovada perante a vista dos nossos filhos, ou a vista da nossa esposa, ou a vista do nosso pastor, ou a vista dos obreiros, ou a vista, quem sabe, de um amigo. Precisa ser aprovada diante de Deus. Ele escreveu, irmãos, as 7 igrejas da Ásia. Se os irmãos quiserem colocar aí lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, em diante ali, as 7 igrejas ele escreveu. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia e para a igreja de Laodiceia. Ou seja, as 7 igrejas, ele escreveu dizendo, eu sei as tuas obras e os seus pensamentos. Nos dias de hoje, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está nos dizendo agora, neste momento, dizendo para nós, Igreja, Assembleia de Deus, na cidade de Britmo, dizendo, eu sei as tuas obras e o seu pensamento. Eu sei as tuas obras e o seu pensamento.
Como estão as suas obras diante de Deus? Será que Deus está aprovando o que você está vivendo e está fazendo nos dias atuais? Eu sei as tuas obras e os seus pensamentos. Irmãos, nós não somos crentes, irmão, por aquilo que nós postamos lá no nosso Facebook, né? Ou quem sabe, aí o YouTube, né? Não somos crentes por aquilo. Nós somos crentes, irmãos, quando tem aquela conversa, né? Lá no Messenger, conversa que só você, né? Está sabendo que você está conversando ali. Só você e Deus está olhando ali. Vou ver as obras dele lá no Messenger, vou ver as obras dele lá no... Qual que é os outros aí? Twitter, o Instagram, WhatsApp, né? Vou ver as obras dele lá, como é que está. Ele continua dizendo, eu sei as tuas obras. Jesus continua sabendo das nossas obras. Continua sabendo as obras que estamos fazendo diante de Deus. Eu sei as tuas obras, ele bradou dizendo, para todas as igrejas. Ei, para Deus não adianta, meu irmão. Tem um tapetinho do carro ali, às vezes tem uma sujeirinha ali, você quer esconder ela debaixo do tapete, né? Às vezes, por exemplo, chegou um negócio tão de repente lá, eu não vou colocar aqui debaixo do tapete, aqui depois eu tiro, né? Colocando as coisinhas debaixo do tapete, irmãos. Ei, para Deus, Ele sabe as tuas obras, né? Sabe as suas ações. Não adianta você postar de beleza, dizendo, não, estou tudo muito bem, né? Aparência, você está, cuidando muito bem. Mas e aí? Né? E aquilo que ninguém está vendo? Jesus continua dizendo, eu sei as tuas obras, viu? Eu sei, irmãos, que muitos crentes no dia de hoje, que estamos vivendo, alguns não gostam mais, irmão, de ouvir um evangelho assim, genuíno, irmãos, de cobrança, que nos cobra santidade, nos cobra, irmão, de nos melhorar a nossa forma de servir a Deus. Muitos, na verdade, gostam, irmão, daquela palavra, né, que nos incentiva, né, só caminhar para frente, viver uma vida, né, abastada. Eu sei que Jesus dá tudo isso para nós, irmãos. Eu sei disso, né? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele não diz só 10%, só 20%, 50% vão ser acrescentadas. Né? Não, ele diz, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Alguns até pensam, não, eu cheguei nos Estados Unidos, agora eu estou rico. Vou tropeçar em dólar, vou colher dólar em árvore. Irmãos, você descobriu a fonte aí, me ensina, viu? Já vou fazer 14 anos aqui nessa nação, irmãos, olha, todo dia, viu? Tá aqui os irmãos aqui, viu, irmãos? Aí, ó, os empresários aí sabem, viu, irmão? Tem que levantar, às vezes alguns levantam ali, 4:30 da manhã, irmãos, olha, 5 horas da manhã, irmão, e vai atrás do seu sonho, do seu projeto, irmãos. É cansativo, não é fácil, não. Aqui, irmãos, o demônio, ele entra nessa nação da mesma forma como ele estava no Brasil. O demônio não precisa de green card, não precisa de visto, não. Tá? Ele passa, irmão, ele anda sempre na rebelião. Tá? Ele não para lá na fronteira do México, não. Ele entra. Policiais não barra ele lá, não. Ah, se tivesse policial para barrar ele lá, irmão. Meu Deus, essa nação seria uma benção, não seria, não? Só que lá ele entra, irmão, dando continência ainda para o povo ali, abraçado com o povo ali, ó. Meu Deus do céu. Se nós não pedir a misericórdia de Deus, irmãos. Aqui nessa nação, irmão, nós temos que estar pedindo a misericórdia de Deus. Nós estamos longe da nossa pátria, irmãos. Longe da nossa nação. Mas nós não estamos longe de Deus. Deus, Ele sabe as tuas obras. Deus conhece as nossas obras, os nossos pensamentos dia após dia. Ele conhece. Glória ao nome de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele escreveu dizendo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus. O quê? Aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, irmãos. Eu apresentar para minha família aprovado, irmãos,
E isso é mais do que uma obrigação minha. Eu, como pai de família, os meus filhos têm que olhar para mim e falar, ó, meu pai é... Já pensou, irmão? Um filho olhar para o pai e dizer, o pai é, ó... Ele é feio, né? É mais do que uma obrigação minha. As irmãs, por exemplo, que são mães, é mais do que uma obrigação sua. Se apresentar perante seus filhos, aprovado. Os filhos apresentar perante o pai, perante a mãe, aprovado. É mais do que obrigação dos filhos também. Sobrou para vocês também, viu? Tem que ser aprovado pelo pai e pela mãe. Se for reprovado, irmão, meu Deus do céu. E perante Deus, Deus fez questão aqui de bradar sua voz dizendo, procura te apresentar a Deus. Falou com Timóteo. Aprovado. Aprovado. Não tem, irmãos, no reino de Deus, não tem aquela... Sabe, as professoras foram arrumando uma forma, né? Porque o negócio era o seguinte. Fui professor, irmãos. O negócio era o seguinte, o aluno, ele é aprovado ou reprovado. Né? Mas os professores começam a escrever na prova lá, regular. Quem já recebeu dessa na escola? Alguém já recebeu desse, né? Regular. Né? O cristão não pode ser cristão regular, irmãos. Né? Ou você é aprovado ou reprovado. Não tem essa. Os professores foram dando a notinha ali, né? Colocava lá 4,5, né? Depois começou, né? Aí estudava um pouquinho mais, colocava 5, né? Nota 5, irmão, não é nota boa, não. Nota boa é nota 10, né? É acima de 10, aí é nota boa. Se Deus fosse dar uma nota para você, que nota Deus daria para você hoje? Olha aí. Eu não gosto muito de fazer pergunta, irmão, mas eu penso num pastor que não tem medo de fazer pergunta, é eu, viu, irmãos? Para a igreja, viu? Por quê, irmãos? Eu sei que a pergunta muitas vezes nos expõe, né? Mas que nota Deus daria para você hoje? Será que ele ia colocar lá, regular, né? Ou de repente, reprovado? Mas a igreja do Senhor Jesus, irmão, que espera o Senhor Jesus, ele vai escrever lá, aprovado, 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 aleluia! Seja um cristão aprovado por Deus. Não seja meio termo não, irmãos. Meio termo, olha, essa metade aí já é do adversário já. Aquele que pensa, não, ó, tô mais ou menos. Ei, mais ou menos aí complica tudo, irmão. Quando eu vou conversar com a pessoa, geralmente eu pergunto para alguém. Alguém, de repente, já conversou comigo, aí eu digo, e aí, você está crente? E aí ele vira, mais ou menos, meu Deus do céu, irmãos. A pessoa é capaz de dizer, mais ou menos. Peraí. No reino de Deus não tem mais ou menos, irmão. Ou é ou não é. Né? Ou é crente ou não é. Ou é canelinha de fogo, irmãos, ou é geleira. Né? Tem que ser crente canela de fogo nos dias atuais, irmão, para segurar a nossa salvação. Né? Hoje, essa madrugada, estávamos aqui na vigília, irmão. Uma benção a vigília, graças a Deus, viu? Muitas pessoas aqui, irmão. E vi crente, irmão, que ele, normalmente você olha para ele, é um crente assim mais, sabe? Aquele crente temperado. É bom crente, glorifica a Deus. Mas essa madrugada estava igual a menina aqui, irmãos. Né? Igual a menina aqui, irmão. Canela de fogo, irmão, o dedinho levantado, ó. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi, meu Deus do céu, que mistério é esse, irmãos? Nós temos que ser assim, irmão. Cheio de Deus. Um copo, irmãos, olha, se ele não tiver cheio, uma vida cristã, se não tiver cheia, vai ter espaço para mais alguma coisa. Esse copo aqui cabe mais alguma coisa dentro dele. Depende do que coloca aqui dentro, irmão, acabou com tudo. Então, a vida cristã, você precisa ser cheio de Deus. Porque se sobrar espaço aí, vai caber mais alguma coisa aí, tá? E aí vira um problema, né? Olha só, o próprio Senhor Deus, ele disse, convém fazer as obras do meu Pai. O Senhor Jesus, irmão, ele fez as obras do Pai. Nós, como crente, precisamos continuar fazendo as mesmas obras que Jesus nos ensinou. Paulo escreveu muito sobre o amor, irmãos. Uma coisa que não pode faltar no coração dos crentes nos dias atuais.
Não pode faltar. Os frutos do Espírito, irmãos. Uma árvore sem fruto, irmão, não é árvore boa, não. Você vai lá no pé, irmãos, olha como... Vamos falar do Mato Grosso lá, eu morei muitos anos ali. Lá você foi, irmãos, na época de manga, no pé de manga, irmãos. Se você não encontrar a manga dela, você vai querer... Vou manter esse pé de manga no meu quintal, ocupando espaço para quê? Uma mangueira sem manga? Né? Você vai lá no pé de goiabeira. Né? Chega lá, não tem goiaba? Pé de bananeira, não tem banana? Assim é o crente, irmão, que não preserva na sua vida os frutos do Espírito. Faz qualquer coisa, irmãos. Passeu beleza. Saí de boa. Sempre se conversa. Não, estou saindo de boa. Estou beleza. Beleza não tem fruto, irmão. Né? Jesus, irmão, ele condenou a figueira. Foi procurar figo, irmãos, e não achou. Jesus não contenta só com folha, não. Jesus não contenta só com a aparência, não. Ele diz através da sua palavra: eu sei as tuas obras e os seus pensamentos, viu? Está cheio de folha, está bonito. Eu sei que aqui nessa região, alguém mantém muitas árvores no quintal aqui, né, irmãos? Só para beleza, né? A árvore não tem fruto, mas está bom. Está dando sombra, né? Alguma coisa está boa. Né? Está verdinho no quintal, gosto de... Hoje em dia, irmão, nós estamos contentando só de ver o verde. Né? Só ver o verde. Mantém uma árvore, aquela arvona bonita, né, irmão? Ali, ó, cheio de folha. Cheio de folha. Está verde, está bom. Né? Mas Jesus falou assim, tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Né? Nós vamos mudando as coisas, né? Eu também tenho árvore na minha casa lá que não produz nada, irmão. Só dá sombra e folhas, né? Para me ver ela ali durante o ano, né? Mas já me dá alguma coisa, então, né? Estão dizendo que dá o trabalho para você limpar depois. O cristão, irmão, precisa gerar fruto, viu? Que fruto você está gerando nos dias atuais? Vamos ver, ó. Mês de maio, irmão. Mês de maio. Que fruto você tem gerado? Lá na sua casa, glória a Deus. Não tem deixado faltar nada, tem sido bênção. Mas estou dizendo para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Que fruto você tem gerado? O profeta Abacuque foi firme em dizer, irmão, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí depois ele continuou, aviva, Senhor, a tua obra. Nós somos uma igreja, irmãos, que dia após dia nós temos que buscar avivamento de Deus. Buscar, irmãos, olha, o azeite fresco do céu. Buscar, irmão, o poder de Deus. Para nós permanecermos avivados. Senão, vamos ser aqui esse crentinho xoxo, irmão, né? A gente conversa com um, conversa com o outro. De repente, nós não conseguimos transmitir aquela motivação da vida cristã mais. Né? Só chega lá perto da pessoa, a pessoa que está precisando ouvir uma palavra ali, você está cantando do lado. Estou fraco. Isso era umas angolas que minha mãe tinha lá no quintal, no estado do Paraná, lá, irmão. De vez em quando, eram as primeiras que amanheciam, como diz, que levantava para do galinheiro lá, viu? E começava aquela cantiga dentro do quintal. Estou fraco. Assim é os crentes, irmãos. Se não buscar a presença de Deus, ser cheio de Deus, você vai começar a cantar. E essas pessoas são contagiantes, irmãos. Infelizmente, contagia, irmãos. Pensa numa coisa, viu? Contagia. Conversa com um, conversa com o outro. Ele sempre com essa cantiga. Ele só olha na obra de Deus. São tantos projetos da igreja que a igreja desenvolve, que a igreja faz para a glória de Deus. Mas ele vê uma coisinha ali, irmão. Ele vai lá cantar só essa coisinha errada. Não é errado, né, irmão? Às vezes na visão dele está errado. Só na visão dele. Aí, e começa com essa cantiga. Mas como identificar, irmãos, um crente autêntico? Como identificar? O cristão autêntico, irmãos, é aquele escolhido por Deus. Sabia disso? Eu preciso acreditar que eu sou escolhido por Deus. Você precisa acreditar que você é escolhida. Tá? Tem alguém que não acredita que ele é escolhido por Deus? Ah, bom. Ainda bem que não apareceu nenhum dedinho levantado, né?
Nós temos que acreditar que nós somos escolhidos por Deus. Deus, quando foi fazer uma obra, irmão, na vida de Saulo de Tarso, ele falou com Ananias, dizendo assim, vai, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 10 ao 15, fala sobre esse assunto. Vai, porque esse é um vaso escolhido. Olha só, irmão. Meu Deus. Jesus, quando foi me salvar também, irmão, eu acredito que ele falou da mesma forma, como falou para Ananias. Vai, porque esse é um vaso escolhido. Quantos também recebeu essa palavra de Deus? Esse é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. Pastores, vocês são vasos escolhidos. Evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, igreja de Deus. Você é um vaso escolhido de Deus. Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu. Oh, glória, aleluia. Quando, irmãos, o profeta Samuel foi na casa de Jessé, lá em 1 Samuel capítulo 16, o verso 6 e 7. Quando ele chega lá, apresentou até outros para eles, para Samuel. Jessé apresentou todos os filhos, uns malhadão, né? Uns que de repente tinha lá como é que chama aquele que trabalha na academia, que prepara as pessoas ali? Personal. Os outros até, irmão, aquele corpão, né? Personal. Preparava aqueles moços ali, eles pertenciam ao exército de Saul. Moção caprichado, cabelão tupetão, quem sabe assim, né? Mais ou menos igual o meu assim, né? Grandão, os rapazes apresentaram para ele muitas opções. Mas Deus falou, não, para mim precisa ser vaso escolhido. Não é qualquer um, não. Apresentou Davi, irmãos. Nem o nome de Davi, irmão, falaram o nome dele. É o menor. Você pode ser o menor, mas você é escolhido de Deus. Pode ser o menor, mas você é escolhido de Deus. Você pode ser pequeno, mas você é escolhido de Deus. Aleluia. E quem é escolhido de Deus, irmão, pode ter o gigante que for, o gigante vai por terra, viu? Porque o pequeno é escolhido de Deus. Não mexa com o crente escolhido de Deus, irmão. Não mexe com ele. Você pode fala mal de um desviado aí, você pode falar. Você pode falar mal, irmão, quem sabe aí do prefeito da sua cidade, pode até falar, né? Se você fala mal, irmão, quem sabe da autoridade, você pode até ser preso também já tem a penalidade para você. Mas se falar de um crente lavado e remido, escolhido de Deus, irmãos, meu Deus, cuidado. Você pode receber uma penalidade agora, ou quem sabe Jesus colocou você na salmoura ali, né? Daqui a pouco ele, né? Davi, irmãos, foi escolhido por Deus. Glória a Jesus. O crente autêntico, irmãos, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 17. Põe para nós aí. Olha só, irmãos. Eu vejo que aquele, irmãos, que é um cristão autêntico, ele é, irmãos, cheio do Espírito Santo de Deus. Olha só que Deus disse para Ananias ali. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem justificativa, irmãos, tá? Deve ser cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio. Cristão cheio, irmãos, é uma bênção. Se ele trabalha na limpeza, é uma bênção. Se ele trabalha, irmãos, com jovens, adolescentes, ele é uma bênção. Se trabalha com círculo de oração, é uma bênção. Se trabalha, irmãos, nas crianças, é uma bênção. Se fica lá na porta, é uma bênção lá na porta. Se trabalha no som, se é músico. Se ele não tem um cargo designado na igreja, irmãos, mas ele é cheio do Espírito Santo, é uma bênção, irmãos. É uma bênção. Irmãos, é um pecado que nós cometemos, irmãos. Viver uma vida sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. É um pecado.
precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Um cristão autêntico, irmãos, ele é um cristão atalaia. O que é atalaia? Atalaia é aquele, irmão, que ficava na entrada da cidade. Muitas das vezes ele ficava numa torre, lá em cima. Uma torre de vigia. Um atalaia, irmãos, ele precisava ter visão. Um atalaia precisava ter atenção. Por isso que o profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 17, olha o que diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia. Eu te dei por atalaia. Foi Deus que fez de você uma atalaia, meu irmão. Foi Deus, não foi o pastor, tá? O pastor, dia após dia, irmão, nossa função é lembrar a igreja de Deus da palavra do Senhor Deus. Reler a palavra, memoriar, ler a palavra de Deus para os irmãos, relembrar para os irmãos a palavra de Deus. Mas você, quando você ouve a palavra, você ora, lê a palavra, participa dos cultos, Deus vai fazendo de você uma atalaia, irmãos. Olha, o crente autêntico, então, ele é um cristão atalaia, viu? O que é um atalaia, então? Um atalaia é um vigia, irmãos. Vigia da torre. Esse vigia, ele tem que ter visão. Não pode cego ser atalaia, tá? Ele precisa, a primeira coisa, ele tem que ter visão. O crente precisa ter visão, tá? Para enxergar as coisas. Vê alguém com um burburinho, você tem que ter visão. Espera aí, estou enxergando alguma coisa estranha aqui. Já identificar, tá? O crente atalaia, então, ele precisa ter visão, reflexo, ser ligeiro, ter discernimento. Viver uma vida cristã, irmãos, sem discernimento do Espírito, irmão. Eu, às vezes, irmãos, de repente eu converso com a pessoa. Às vezes eu vou no mercado, ou lá no banco, né? Chego lá, eu converso com a pessoa, vai 3 minutinhos ali. Eu já identifico que tipo de pessoa a pessoa é. Só de conversar, às vezes 3 a 5 minutos, a gente vê o tipo de cantiga que está na sua boca. Hoje em dia está assim, irmão. Você identifica, você não precisa nem ir para as redes sociais, não. Às vezes, na hora que você passa lá, passa os Facebook de alguém, lê assim, né? Passa lá, de repente, o meio de comunicação, você vai identificando as pessoas, tá? Porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Você tem discernimento de Espírito. Olha, um atalaia, ele é um instrumento, irmãos, nas mãos de Deus. O atalaia, irmão, ele tem que ter um apito na boca. Dê um apito com ele o tempo inteiro. Ó, apareceu o inimigo lá, irmãos, olha, apareceu alguma coisa e tal. Não sei assobiar, meu irmão. O Vitor, que foi a mãe dele, às vezes alguém perguntava pro Vitor lá, né? Você gosta mais de quem? Da sua mãe ou do seu pai? Ah, eu gosto da minha mãe sabe assobiar. Ele era pequeno, ele vinha com essa história, né? Eu até hoje não sei assobiar. Mas o atalaia, irmãos, tá? Ele precisa estar com apito na mão, irmãos, tá? Não basta ele assobiar só com a boca. Ele está com apito. O apito, eu creio que é a palavra de Deus no coração, na sua vida. A atalaia precisa mostrar, irmãos, quem está chegando. O atalaia tem que ser uma trombeta na mão de Deus. O inimigo se aproxima ali, irmão, faz aquele barulhão todo, avisa toda a cidade, viu? Avisa a cidade com sino, com trombeta, com apito, dá aquele grito dizendo: olha, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá? Você é uma atalaia de Deus, meu irmão. Você é uma atalaia de Deus. O crente, irmãos, autêntico, ele é pescador de almas para o Senhor Jesus. A palavra diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Lucas capítulo 16, verso 15. Então o cristão autêntico, ele é um cristão ganhador de almas. Quantas pessoas você já ganhou esse ano para Jesus? Quantas pessoas você já pregou o evangelho?
os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, irmãs, líderes de departamentos. Quantas pessoas você já pregou esse ano? Às vezes, irmão, nem todos que nós pregamos, nem todos eles serão salvos, eu sei disso. Nem todos vão se render aos pés do Senhor Jesus. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é você. Mas a sua função, você precisa ser o atalaia. Avisar para ele, ó, Jesus está voltando. Jesus quer registrar o seu nome lá no livro da vida. Perdoar os seus pecados. Fazer a obra. O cristão, irmãos, autêntico, ele é pastor, irmãos. Você sabia disso? Ele não é mercenário. A palavra de Deus nos fala. João capítulo 10, verso 12. Olha só, põe para nós aí. Evangelho de João 10, 12. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo, deixa as ovelhas, foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ei, todo cristão, irmãos, autêntico, precisa ser pastor. Não deixa o lobo, na verdade, atacar seu amigo, atacar sua amiga. Não deixa. Prega a palavra para ele. Repreende o lobo. Irmãos, você já viu, quem estuda ovelha sabe disso aí. Você já viu ovelha matar ovelha? Já viu ovelha dar cabeçada em ovelha? Ovelha, irmãos, elas são carinhosas. O Luciano é criador, ele a Jaque ali na fazenda deles lá, eles cria, irmão, né? Ele acho que não gostou muito de lidar com bode não, viu, irmãos? Gostou, Luciano? De jeito nenhum, né? Lidar com bode não é fácil, irmãos. Bode dá cabeçada, irmãos. Bode dá cabeçada, bode arruma confusão, irmãos. Agora ovelha, irmãos, meu Deus do céu, ovelha é doce. Você nunca vai ver escrito na Bíblia Sagrada, irmãos, ovelha matou ovelha. Você vai ver bode, né? Lobo, tá? Lobo é assim, irmão. Ele quer, na verdade, irmãos, né, pegar a ovelhinha pode berrar do jeito que for, mas ele não está nem aí, ele não ouve a ovelha, não. Quer levar a ovelha lá para um lugar que não é para levar. Mata a ovelha. Assim, irmãos, o cristão precisa, na verdade, meu irmão, ser cristão pastor. Não deixa o lobo atacar sua vizinha, atacar o seu amigo, tá? Atacar suas crianças, seus filhos, tá? E nem atacar o pastor, viu? Eu glorifico a Deus, irmãos, que hoje, irmãos, eu vejo, às vezes algumas pessoas identificam, né, irmãos, que o pastor passa umas lutas, dificuldades, de vez em quando, né? E tem dia, irmãos, que eu recebo, às vezes 2, 3, 4, 5 ligações durante o dia, a pessoa, pastor, estou com o senhor. Estou com o senhor, pastor, não abro mão. O que é certo, estou com o senhor. Né? Eu glorifico a Deus, irmãos, porque hoje tem ovelha, irmãos, que, olha, em vez do pastor defender ela, irmão, ela está defendendo o pastor. Né? Essa rodia do lado do pastor aqui assim, irmão, olha, e o pastor vai andando, irmão, e os animais ferozes, meu Deus do céu, que exército de ovelha é esse? Não tem nem jeito de aproximar. Então, ser uma ovelha, na verdade, irmãos, são carinhosas. O crente, irmãos, que tem o fruto do Espírito, um verdadeiro cristão autêntico, irmão, ele é um crente carinhoso, se preocupa com o próximo, se preocupa com os obreiros, se preocupa com as crianças, com as irmãs, os jovens, quer todo mundo, irmão, em comunhão, vivendo, glorificando, exaltando o nome do seu Deus. Nós estamos numa viagem, irmãos. Todos nós estamos numa viagem. Vai chegar uma hora, irmão, a nossa viagem vai chegar no ponto final. Todos nós. Eu não sei em que ponto, em qual estação que eu vou descer. Se a minha estação está... Espero que esteja bem longe, viu, irmãos? Né? Espero que esteja bem longe a minha estação. Nós vamos viajar muito tempo junto ainda, viu? Né? Mas a qualquer momento, alguém de nós vai descer em alguma estação da vida. Mas esse período que nós estamos viajando junto, irmão, nós vamos viajar, irmão, da melhor forma possível. Nós temos que fazer... Olha,
proporcionar essa viagem nossa, irmãos, sabe? Uma viagem boa o possível, irmãos. Melhor o possível. Essa viagem nossa, tá? Para mim é um privilégio, irmãos. Olha, eu nasci na mesma geração que vocês, né? Aqui tem só mais uns cabecinha mais branca do que eu, né? Mais careca do que eu, mas tudo bem, né? Mas olha, é um privilégio, irmãos. Eu nasci na mesma geração de vocês. E outra coisa, o privilégio ainda, irmão, nós nos conhecer entre mais de 7 milhões de seres humanos no planeta Terra, nós nos conhecemos, irmãos. Desfrutamos da amizade, do companheirismo. E eu ser o seu pastor. Olha só. Que privilégio. Eu poderia estar no Brasil, irmãos, lá no Brasil, né? Pastoreando, quem sabe, um campo, uma igreja, ou que seja uma igrejinha. Lá na roça, eu poderia estar pastoreando lá, irmão, tá? Mas Deus, aprove a Deus, irmão, nos trazer para essa nação. Para nós trabalharmos aqui, irmão. E sermos igreja neste lugar. Eu glorifico a Deus quando eu olho para cada um de vocês, irmãos. Olho para cada um dos rostos de vocês, eu glorifico a Deus. Glorifico a Deus pela vida dos pastores, evangelistas, presbíteros, os diáconos, cooperadores, as irmãs. Irmãos, eu sempre tenho esse costume de sair no meio da igreja cumprimentando os irmãos. Sabe por quê? Eu sinto bem com isso, irmão. Essa comunhão, essa alegria no meu coração, irmãos. Para mim, eu considero isso um grande privilégio. E pode ter certeza, quero continuar, irmãos. Se Deus assim permitir, irmão, me dá saúde. Eu quero continuar por muitos anos aqui sobre essa terra ainda. Dizendo, Senhor, me prepara cada dia para me ser um cristão autêntico na Tua presença, Senhor. Eu quero ser uma atalaia de Deus. Eu quero ser um escolhido de Deus. Eu quero continuar sendo cheio do Espírito Santo de Deus sobre essa terra. Eu quero continuar assim, irmãos. Essa vida simples, glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficar em pé neste momento, irmãos. Quero agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui. E nesse mês de maio, participando dessa festa. A maior festa que um cristão pode participar, irmão. Não é de um churrascão lá, quem sabe na Fogo de Chão, ou na Terra, não sei, o nome lá é Terra Brasil, Terra Gaúcha, né? Olha aí. Né? Isso não é, irmãos. A melhor festa que você participa, um churrascão, viu? A melhor festa que um cristão pode participar, irmão, é participando do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.